4 horas em ponto, 4 horas da tarde, estamos juntos com o nosso Pan News em Revista ao vivo, aqui pela nossa Jovem Pan News Fortaleza, terça-feira, 8 de abril de 2025, com muitos temas para a gente tratar aqui hoje. Tem rodada do Brasileirão no fim de semana, mas tem também o Fortaleza jogando pela Libertadores no meio de semana. Muitos temas do futebol para a gente tratar e também outras questões aqui. Por exemplo, os dados divulgados hoje pela Secretaria de Segurança Pública em relação aos índices de assassinatos no Ceará. Vamos falar também sobre inteligência artificial, Lei Geral de Proteção de Dados, recebendo aqui o nosso Damião Oliveira, especialista em privacidade de dados e outros temas políticos para a gente tratar a partir de agora. Eu sou Thiago Lima, tenho o prazer e a honra de todos os dias estar com todos vocês, nossos ouvintes, através do rádio, nos 92,9, nosso maravilhoso rádio para toda a região metropolitana de Fortaleza e outras cidades também. O sinal da Jovem Pan News vai longe, longe. E também estamos no YouTube, no nosso canal Jovem Pan News Fortaleza, além do aplicativo Grupo Cidade Online. Nossa equipe técnica, composta por Milton Santiago, faz a operação de áudio, Darlin Paredes e Mariane Nepomuceno na transmissão do YouTube. E você, aí do outro lado, a partir de agora, às 4 horas e 2 minutos, a gente começa esse jornal, como sempre, trazendo uma rodada de destaques. Está em desenvolvimento uma rota que deve ligar o porto do Pecém, aqui em Fortaleza, à China, destinada à exportação de produtos diversos, com tempo projetado de 30 dias para o percurso. O trajeto previsto é o seguinte: o navio sai da China com destino à Coreia do Sul, Panamá, República Dominicana, Pecém, aqui em Fortaleza, Suape, Recife, Salvador, Santos, Índia e Singapura, retornando então para a China. A expectativa de impacto na movimentação é de 10% da atual, já que as embarcações chinesas vão trazer pelo menos 1.200 contêineres por semana. Um acidente envolvendo uma carreta bitrem foi registrado na manhã de hoje na Avenida Washington Soares, aqui em Fortaleza, bloqueando o trânsito na via, uma via importante da cidade. Estava o caos por lá hoje. A ocorrência se deu nas proximidades da descida do viaduto da CE 403, na pista que segue no sentido Aldeota. Imagens que circulam nas redes sociais mostram fileiras e fileiras de carros acumulados na via com dificuldade para passar pelo trecho no bairro Edson Queiroz. Esse acidente que aconteceu hoje de manhã causou um transtorno imenso para os condutores circulando pela Washington Soares. Uma mulher foi assaltada na saída de uma agência bancária no bairro Parquelândia, em Fortaleza, com criminosos tendo roubado joias de ouro, o que ela levava. O crime aconteceu segunda-feira ontem, após a vítima sair de uma agência localizada na Avenida Bezerra de Menezes, onde havia tentado penhorar joias de ouro de alto valor. Nenhum suspeito foi preso ainda. A deputada federal Luiziane Lins, do PT, foi lançada pré-candidata ao Senado na noite de ontem, em ato no Campo de Esquerda, no Benfica, em Fortaleza. O evento foi organizado inicialmente para a definição de candidaturas do grupo para as presidências do PT aqui no Ceará e também em Fortaleza. No processo de eleição direta da legenda à imprensa, a deputada disse que ninguém pode fugir às tarefas que coletivamente estão colocadas e que a pré-candidatura de Luiziane Lins ao Senado é um processo, abre aspas, da gente fazer essa discussão dentro e fora do partido, fecha aspas. Jovem Pan News. Trânsito. Às 4 horas e 4 minutos, então vamos para algumas principais avenidas da cidade. Falamos da Washington Soares, desse acidente que aconteceu hoje de manhã. Então a Washington Soares agora tem um trânsito intenso, muita movimentação, uma via importante, mas também tem bons acessos. Um asfalto muito bom, são 4 vias quatro faixas em alguns pontos da Washington Soares, o trânsito muito movimentado, mas não tem nenhuma lentidão. Desde ontem, problemas na Murilo Borges. A Murilo Borges liga a Raul Barbosa até a Rogaciano Leite, aí o trânsito bem vermelhinho aqui no mapa por lá. Se você tem informações, manda pra gente através do nosso WhatsApp, que é o 981113787. 4 horas e 5 minutos, 4 e 5, a gente abre esse jornal falando que o balanço do primeiro trimestre deste ano aponta que houve uma redução de 11% nos índices de crimes violentos letais intencionais.
são chamados CVLIs, é a sigla, né? É o nome técnico para assassinatos. Em todo o estado, esses dados. Foram registrados 729 assassinatos nos 3 primeiros meses de 2025 no Ceará, enquanto em 2024, no mesmo período, foram 819 casos. Considerando o período avaliado, esse é o melhor resultado de CVLIs no Ceará desde 2019, quando ocorreram 545 assassinatos em 3 meses. Na região metropolitana de Fortaleza, a redução foi de 20%. Nos 3 primeiros meses deste ano, foram registrados na capital e região metropolitana 185 assassinatos, contra 231 do ano passado, no mesmo recorte, 3 meses. Esses índices também são os melhores resultados desde 2019. Fortaleza obteve uma redução, a cidade, de 7%, registrando 207 ocorrências neste ano, 16 casos a menos que no ano passado, no mesmo período, mais uma vez, 3 meses, quando foram 223 assassinatos. O secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, destaca essa redução nos números de CVLIs e a atuação dos profissionais de segurança. Houve uma redução em todo o estado, na casa de 11%, e na região metropolitana de Fortaleza, essa redução chegou a 19,9%. Esse resultado é o melhor desde 2019, ou seja, é o melhor dos últimos 6 anos. No caso dos feminicídios, nesse primeiro trimestre, também houve uma redução de 8,2%. Sabemos que precisamos reduzir cada vez mais esses indicadores e trabalhamos dia e noite para isso. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, sempre salutar, do reconhecimento do trabalho dos profissionais de segurança pública, esses homens e mulheres que saem de casa para arriscar sua própria vida para defender a população. Também preciso agradecer o investimento do governador Eumano de Freitas através do programa Ceará contra o Crime, em que ele acaba estruturando as forças, reestruturando nossas estruturas, né, de segurança, de bombeiros, de defesa civil, de perícia, na academia e na superintendência da SUPESP, na própria Secretaria de Segurança, nos dando condições de capilarizarmos as nossas ações. 4h07, 4h08, virando o relógio. Claro, já estou vendo aqui, atenção nossos ouvintes, mandando muitas mensagens. Isso aqui, muita gente mandando. Daqui a pouco todo mundo vai pro ar, tá bom? Mas agora, às 4h08, 4h08, o assunto agora é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Eu estou recebendo aqui no estúdio, a gente está acostumado a vê-lo toda segunda-feira lá pelo Skype, pelo Meet, mas está aqui presencialmente Damião Oliveira. Boa tarde, nosso especialista em privacidade de dados. Damião, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui pessoalmente. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. É exatamente isso, né? Toda segunda-feira ali a gente está falando pelo Skype e hoje é um prazer muito grande de poder estar ao vivo aqui no estúdio da Jovem Pan, Fortaleza. Então vamos lá, temos muitos assuntos aqui, Damião. Eu queria começar perguntando, de modo geral, na sua avaliação, como é que você acha que está hoje a situação da própria LGPD e da conscientização das empresas, especialmente, mas também das pessoas, dos CPFs, né, de modo geral, em relação aos dados, aos nossos dados. As pessoas têm compreendido mais essa necessidade de entender e as empresas estão respeitando mais isso? Bom, Tiago, a gente percebe, depois de quase 6 anos da entrada da lei em vigor, da promulgação, que sim, as empresas elas têm percebido a real necessidade de poder estar norteando as melhores práticas de proteção e privacidade de dados. E tudo isso impulsionado, obviamente, por empresas maiores. Porque a gente sabe, né, Tiago, que a Lei Geral de Proteção de Dados ela acabou sendo oriunda, uma cópia, vamos falar assim ao grosso modo, uma cópia da lei europeia. E algumas multinacionais, empresas que na época, em 2016, já vinham com práticas de proteção e privacidade de dados, hoje, através da lei brasileira, eles começaram a cobrar empresas menores. Então, tem impulsionado, empresas maiores têm cobrado, têm exigido que empresas menores acabem entrando em conformidade. E o que isso traz de positivo? Com isso, a própria população, né, o próprio titular de dados, como assim você acabou dizendo, o CPF, as pessoas que possuem CPF acabam entendendo que é necessário que seus direitos sejam preservados. Seja comprando um remédio numa farmácia, seja comprando um material escolar,
E sempre vem aquela pergunta, né? Você quer fazer o seu cadastro? Isso aí é demais. Em todo canto que a gente... Aqui em Fortaleza, você já notou? Tem uma farmácia em cada esquina e outra indo, né? E voltando é uma sim, outra não. Quer dizer, e aí a turma quer porque quer o seu cadastro. Isso também é um motivo de preocupação e de indignação às vezes, né, Damião? É verdade, né? Inclusive, algumas leis estaduais têm sido sancionadas no intuito de quê? De que não é necessário você conceder desconto através do CPF. Você quer dar o desconto, você dá o desconto. Não existe a necessidade de fazer o cadastro. O cadastro é opcional para você receber ofertas e, posteriormente, ser inserido em algum grupo que possa também estar disseminando mais produtos ou mais ofertas. Ou seja, aquelas ligações chatas que a gente recebe, ou mesmo SMS, tem a ver com esse compartilhamento de dados dos nossos dados? Exatamente, né? Muitas das vezes eles pegam os nossos dados com aquele discurso, né? Ah, vou cadastrar você aqui num clube de ofertas, num clube de vantagens. E esse dado, às vezes, é compartilhado com outros parceiros de outras atividades, de outros negócios, que acabam, obviamente, fazendo essas ligações, recebendo, inclusive, ofertas de produtos que você não solicitou, né? Ou seja, de produto que não tem nada a ver com a farmácia, por exemplo. Ah, estou oferecendo uma chuteira, né, para uma pessoa que comprou lá remédio. O que a chuteira tem a ver com o remédio? Dando um exemplo assim bem comum. Perfeitamente. Vamos lá, então, falar um pouco das punições. A gente sempre vê, Damião, muitos golpes, né? E nosso papel aqui também, muitas vezes, é orientar as pessoas a evitar, se possível, dentro do possível, evitar cair nesses golpes. Você acha que a legislação, a LGPD, especialmente, o Marco Civil da Internet, as nossas leis brasileiras conseguem abarcar e oferecer uma punição? E se essas punições têm acontecido? Porque a gente sabe, né, já no mundo do crime físico, né, que a impunidade gera, né, quer dizer, a galera vai cometer crime porque tem a certeza da impunidade. No mundo virtual é por aí também? Sim, ouvintes e Tiago, no mundo virtual, inclusive, existe, inclusive, pessoas que são, obviamente, que acabam cometendo crimes, mas que esses crimes eles são, inclusive, agravados, né? O próprio Código Penal, ele agravou crimes cometidos principalmente pelo meio digital, pelo meio eletrônico, e cometidos contra pessoas de vulnerabilidade, crianças, adolescentes e idosos. A legislação em si é boa, é pesada, mas aí tem um problema. É desigual quando o assunto é investigação e investimentos em novas tecnologias. O criminoso tem recurso praticamente infinito, Thiago. Sabe o que é infinito? É infinito. Existem grupos de hackers que eles cometem fraude para poder alimentar uma bolsa de recursos para poder investir mais em crimes e em ferramentas. Então, é praticamente uma briga sem fim. Enquanto a polícia, né, a investigação está correndo quanto tempo para poder descobrir aquele criminoso e autuar aquele criminoso, o criminoso em si, ele já descobriu novas tecnologias e novas formas de fraudar. Esse é o problema. A lei é pesada, só que os meios, os recursos dos criminosos são ilimitados, lamentavelmente, pessoal. Vamos falar de inteligência artificial. A primeira pergunta, vai tirar nosso emprego? O pessoal, acho que a principal preocupação, e aí a gente entende, né, e é o nosso papel também informar, a inteligência artificial vai tirar emprego? Na verdade, a inteligência artificial vão substituir postos, né? Pessoas, profissionais que hoje trabalham em determinadas posições, eles vão precisar passar, sim, por esse momento, né? Eu digo que é um momento disruptivo de aprendizado. A inteligência artificial tem que ser vista hoje no mercado como um aliado, um potencial aliado para o desenvolvimento de novas atividades, assim como tem esse medo, vai tirar emprego? Em alguns momentos vão ser substituídos profissionais, mas em outro momento vão surgir pessoas especialistas em inteligência artificial. Basta lembrar, pessoal, você que está nos assistindo nesse momento, como que era a questão das filmagens, das fotos aéreas. Só era possível fazer através de helicóptero. E hoje, com o drone, essas imagens hoje estão sendo feitas através de drone. Quantos pilotos de drone surgiram, Tiago? É tecnologia trabalhando no desenvolvimento
da tecnologia. Perfeitamente. O nosso querido Milton Santiago aqui, nosso operador diário, lembrou aqui o seguinte: às vezes, Damião, a gente recebe uma ligação, tem o 0303, né, o início de número 0303, que a gente sabe que é marketing, tá tudo certo, a gente atende se quiser. Mas tem aqueles outros que aparece um número, você não sabe de onde é, e às vezes tem a identificação possível fraude. O que é isso? São números que são utilizados em centrais clandestinas, que, na verdade, mascaram o número principal. E, inclusive, existe fraudes, por exemplo, que utilizam a máscara de um número de uma operadora de telefonia, que às vezes aparece sim. A Claro que está te ligando, o Banco do Brasil que está te ligando, a Caixa Econômica. E isso é uma fraude muito sofisticada. Eles mascaram o número como se estivesse recebendo a ligação. Como se fosse algo oficial, né? Exatamente. Mas, numa versão um pouco mais amadora, vamos se dizer, né? Já são detectadas em plataformas que cadastram esses números de possíveis fraudes. E aí, hoje, a maioria das operadoras, e uma exigência até da própria Anatel, colocam aplicações que identificam e quando você recebe a ligação, já aparece possível fraude. E aí isso é ruim também por outro lado, Damião, porque prejudica as empresas que são sérias, que querem trabalhar corretamente, Exatamente. né? Porque a gente fica o tempo todo com o pé atrás, não atendo, isso aqui, e aí prejudica quem quer trabalhar correto, né? Não é crime prospectar, não é crime fazer prospecção. A gente sempre fala, né? Todas as mentorias que eu falo sobre proteção de dados, eu falo, a LGPD não veio para proibir, ela veio para disciplinar, ela veio para mostrar como você deve fazer. Então, a gente está caminhando, Tiago, para um momento de que as pessoas não vão mais atender telefone, porque tudo é fraude, gente. É um absurdo, mas a gente está caminhando para ninguém mais utilizar o telefone, porque, inclusive, tem um risco, falando de inteligência artificial, já entrando nesse tema, uma vez você atendendo uma ligação, existe inteligência artificial que faz perguntas para você responder, para poder clonar a sua voz e poder, através dessa clonagem da sua voz, criar afirmações que possam cometer fraudes, como abertura de contas bancárias, confirmações de saque, confirmações de aposentadoria, enfim. Caraca, gente, é triste falar isso, mas a gente está realmente indo para um momento muito ruim na sociedade e com relação aos crimes virtuais, Thiago. Pois é, a gente está recebendo aqui no estúdio o Damião Oliveira, especialista em privacidade de dados, que sempre bate papo com a gente aqui sobre esse tema. E o futuro, Damião, o futuro da inteligência artificial? O pessoal fala que daqui a 30 anos vai ser não sei o quê. Já existem previsões sérias do que iremos evoluir em relação à inteligência artificial e em que prazo? Bom, a pandemia foi um marco histórico com relação ao desenvolvimento e à modernidade, né? A gente sabe que o mundo, né, acabou evoluindo 10 anos em 2 anos. A verdade foi essa. E quando a gente fala de futuro da inteligência artificial, a gente prevê, por exemplo, operações, cirurgias, podendo ser feitas, inclusive, remotamente. Sim, vai ser possível isso, né? Vão ser possíveis, inclusive, profissionais que hoje já atuam, né, de outros países, atuando, sim, através da própria tecnologia, da própria inteligência artificial, como se estivesse ao lado da pessoa, como se estivesse no escritório. Basta ver que teve uma fraude aí muito repercutida lá no Japão, em que teve uma reunião com o CFO, né, com o responsável da financeiro de uma grande companhia, em que, na verdade, existiam 3 inteligências artificiais falando com ele, pedindo para que ele depositasse um valor numa determinada conta, para que executasse alguns pagamentos. E, na verdade, a única pessoa real que estava na reunião, que foi gerada por inteligência artificial, era ele. Era o responsável do financeiro, que acabou pagando lá um prejuízo de 129 milhões. Cara, que coisa, né? A turma não para, né?
Não para. Enquanto nós estamos aqui falando esses minutos sobre segurança, sobre privacidade, nesse momento milhares de contas estão tentando ser invadidas, inclusive daqui, da própria Jovem Pan. É isso. Valeu, Damião Oliveira, obrigado demais. Eu sempre pergunto para ele tá lá em Florianópolis, né, que você fica? Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, lá em BC. E aí eu pergunto, como é que tá a temperatura aí? Ele disse, né, 20, 22. Aí hoje eu vou perguntar, você chegou agora, pegou o nosso solzão aí, né, 30, 32, 32 graus aqui em Fortaleza. Já foi na praia? Ainda não, estou hospedado do lado lá, mas eu não tive tempo, mas vou, mais tarde eu vou dar um tibum lá. Valeu, obrigado, Damião, pela participação aqui. Ele volta depois para a gente bater mais papo. São 4h21. Vou chamar o intervalo comercial, a gente volta em instantes. Rádio Jovem Pan News Fortaleza, 92,9. A rede da informação. Você mora em apartamento e acha que não tem como economizar com energia solar? Conheça a energia por assinatura da 55 Energy, sem custo de instalação e sem burocracia. E você ainda economiza até 20% na sua conta de luz. Rápido, prático e acessível para todos. Entre em contato com a gente e assine agora. 859-9265-5726. 859-9265-5726. 55 Energy, a energia do Brasil. Sua nota fiscal pode transformar vidas. Com um gesto simples, você ajuda a Fundação do Rim a continuar seu trabalho. Veja como é fácil participar. Basta se cadastrar no aplicativo Ceará App ou Sua Nota Tem Valor ou pelo site suanotatemvalor.cefaz.ce.gov.br. Preencha seu cadastro e escolha a Fundação do Rim como instituição beneficiada. Sempre que fizer compras, informe seu CPF na nota fiscal. A cada R$50 em notas fiscais, você ganha um ponto para concorrer a prêmios e fortalece nossa causa. Além disso, sua participação garante desconto no IPVA. Vamos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Diga sim, cadastre-se, participe e ajude. Fundação do Rim. Juntos podemos fazer mais. Há 26 anos, o Instituto Volta à Vida se dedica em acolher de forma humanizada aqueles que precisam de tratamento para transtornos psíquicos e dependência química. Ao longo dos anos, nos reinventamos para atender aos nossos pacientes, contando com uma equipe multidisciplinar de excelência, ambiente amplo e arborizado. No IVV, inúmeras pessoas já encontraram um novo começo. Precisa de ajuda? Converse com o nosso acolhimento. 859-8180-1988. IVV, 26 anos agindo com bondade, devolvendo a dignidade e reconstruindo a família. O Body Splash Frisson Gaída Beauty traz a essência da feminilidade, reunindo a delicadeza floral das notas de jasmim com a sensualidade envolvente e o mistério das especiarias cacau e fava tonka. Frisson oferece uma experiência olfativa elegante através de um buquê charmoso que deixa um rastro inesquecível de encanto e mistério. Frisson, mais do que um cheiro, muito glamour em cada borrifada. Vendas online no site gaída.com.br. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão. Vem aí, Paulinho da Viola em Fortaleza, dia 26 de abril, no Iguatemi Hall. Não sou eu quem me navega, quem me navega. Viva o espetáculo com a nova turnê Quando o Samba Chama, celebrando 6 décadas de músicas. Compre agora seu ingresso para o show de Paulinho da Viola no Iguatemi Hall, na bilheteria oficial e online, em ingresse.com. Informações @Iguatemi Hall, nas redes sociais. Você vai ouvir Jogo Rápido nos Negócios com o mentor Fred Pinho. Isso pode te salvar de um grande erro. Olá, hoje é terça, dia de falar de vendas e olha só, vendas sem precificação correta são um tiro no escuro. Sim, é importante que você se organize e tenha em mãos os custos diretos e indiretos do que você vende e da sua empresa. Portanto, meus amigos empresários e gerentes, agora é 3, 2, 1 e vamos nos organizar para vender mais precificando corretamente agora. Você ouviu Jogo Rápido nos Negócios com o mentor Fred Pinho. Para mais direcionamentos como esse, acesse @321 Fred Pinho. Apoio Prospere Academy e Grupo Cidade de Comunicação. Pan News em Revista.
4 horas 25 minutos, 4h25, sempre ao vivo aqui na nossa Jovem Pan News Fortaleza 92,9. Você sabe, de segunda a sexta, as notícias quentes da tarde, sempre às 4 horas, das 4 às 5. Somos nós aqui, sempre de bem com a vida e trazendo as informações. 4h25, hoje terça-feira, 8 de abril de 2025, com o nosso corpo técnico composto por Milton Santiago, Darlene Paredes, Mariana Nepomuceno e sempre você aí do outro lado que participa, reclama, sugere, dá bronca. Às 4h25, agora vamos falar do outro assunto agora que diz respeito, inclusive, à saúde mental. Eu estou na linha agora para falar sobre isso com a doutora Isabel Silveira, é neuropsicóloga. Como a afetividade e o amor podem transformar, ajudar no desenvolvimento de uma criança. Especialmente, a gente tem batido muito nesse assunto, doutora Isabel, seja bem-vinda aqui, em relação ao autismo, né? Cada vez mais temos crianças, especialmente diagnosticadas com autismo, e eu queria que a senhora falasse para a gente do seu trabalho, como é que o afeto, o amor podem ajudar ao desenvolvimento dessas pessoas. Muito boa tarde. Tem batido muito nesse assunto, doutora Isabel, seja bem-vinda aqui. Eu vou pedir só para a senhora tirar o YouTube, tá me ouvindo pelo YouTube, porque demora muito, tá? Pode me ouvir por aqui mesmo. A senhora falasse para a gente do seu trabalho, como é que o afeto, o amor podem ajudar ao desenvolvimento dessas pessoas. Boa tarde. Tem batido muito nesse assunto, doutora Isabel, seja bem-vinda aqui. Isabel, pode tirar o... Boa tarde, tá conseguindo me escutar direitinho? Mas tá ruim, pode tirar o retorno do YouTube, me ouça por aqui mesmo, tá bom? Não precisa me ouvir no retorno aí, não. Então, fala pra gente, então, o afeto, o amor em relação ao desenvolvimento... Estão conseguindo me escutar direitinho, sim, tudo certo? Sim. Pois não, pode ficar à vontade. Então... Tirar o retorno do YouTube, me ouça por aqui mesmo, tá bom? Tá, ok. Então, gente, uma coisa que eu tenho pesquisado ultimamente, né, assim, na verdade eu já trabalho com crianças com transtornos do desenvolvimento desde 2011, né, então, assim, ao longo do tempo, eu tive muito contato, né, com crianças e adultos, assim, com transtornos do desenvolvimento, e uma coisa que eu tenho pesquisado, né, nos últimos anos é justamente a questão da afetividade, né, dentro da realidade das crianças, do desenvolvimento dessas crianças, né? E o que acontece? A gente ignora muitas vezes, assim, que o amor, ele tem um potencial gigantesco, né? Quando a gente fala de não só desenvolvimento de pessoas com transtornos do desenvolvimento, mas de qualquer pessoa. Então, assim, a gente, quando fala de vínculo, né? Quando fala de afetividade, a gente não entende que isso pode ser a base de tudo, né? E esse alicerce que sustenta a aprendizagem, o comportamento, e até o modo, assim, como a criança vai se enxergar no mundo, sabe? Porque, assim, eu tenho 30 e poucos anos, né? Acredito que a maior parte dos ouvintes também já seja adulto, né? E tudo. Então, assim, na nossa época, quando a gente era criança, era muito comum a gente escutar, né? Que é como se a afetividade fosse besteira, como se não fosse, as necessidades da criança não fossem coisas assim tão importantes. Então, assim, ao longo do tempo, pesquisas têm mostrado que a afetividade ela tem muita importância assim, no desenvolvimento da criança, na maneira como ela se enxerga no mundo, na maneira como ela vai estar como pessoa no ambiente. Então, assim, o meu papel como pesquisadora, né, como especialista também, é fundamentar, sabe? Colocar a ciência como de repente, aí uma base para sustentar a realidade que, assim, é verdade desde sempre. Doutora, agora uma coisa que eu queria perguntar... de que a afetividade, ela tem um papel crucial, assim, no desenvolvimento de qualquer pessoa, né? Queria perguntar para a senhora o seguinte... Inclusive das pessoas que têm transtorno do desenvolvimento. Queria perguntar o seguinte, né? Essa geração de pais de hoje, né? Os homens de hoje, mulheres de hoje, eu me refiro mais aos homens, porque a impressão que temos é que os homens que são aqueles mais fechados, mais, né? Não demonstram os sentimentos, mas acho que os pais de hoje, papais e mamães, têm demonstrado mais o afeto, o amor por seus filhos? Essa geração de pais de hoje, né? Os homens de hoje, mulheres de hoje, eu me refiro mais aos homens, porque a impressão que temos é que os homens que são aqueles mais fechados, mais, né? Não demonstram os sentimentos. Mas acho que os pais de hoje, pais e mamães, têm demonstrado mais o
o afeto, o amor por seus filhos? Então, faz todo sentido isso que você está falando. A gente sempre, assim, a nossa geração, né, Tiago, assim, a geração mais antiga, na verdade, ela foi uma geração que teve menos essa questão da afetividade, né? Teve menos essa questão da troca, do sentimento e tudo. E isso gerou, assim, uma série de prejuízos para a gente, né? A gente vê pessoas que são mais propensas ao afastamento, pessoas, até pais, né? Assim, hoje, que a gente, que é adulto hoje, a gente não tem tanta segurança para mostrar para as nossas crianças que tá tudo bem amar, que o apego é importante, que o sentimento da criança é importante. Então, assim, eu acredito muito que a nossa falha com relação a isso, principalmente a falha masculina, né? Foi justamente esse sofrimento, sabe? Como é que eu digo? Essa falta, né, dos pais de se manifestarem sentimentalmente para os seus filhos. Então, assim, criou-se uma geração mais insensível, né? Isso é normal. E hoje a senhora acha que isso tem mudado, né? A turma está percebendo mais seu papel, especialmente os homens, de que demonstrar afeto por seu filho não tem nada demais, não. É isso mesmo, a gente ama nossos filhos. A turma tem percebido isso? Com certeza. Olha, eu acho que eu nunca vi... assim, de maneira mais clara, como os pais têm se envolvido mais no desenvolvimento dos seus filhos, as pessoas têm se dedicado mais na questão da afetividade, na questão do desenvolvimento, e nos meus atendimentos mesmo, eu tenho visto que, assim, os pais, eles têm participado, sabe? Não tem mais sido aquela parentalidade distante, sabe? Que quando eu tinha dia das mães na escola, a escola estava lotada. Quando era dia dos pais, a escola não tinha praticamente ninguém. Então, assim, hoje eu tenho visto o contrário. Eu tenho visto que os pais têm se dedicado mais porque eles têm entendido a importância da afetividade. Uhum. Né? Eu sempre cito aqui, doutora Isabel, aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que tem o Július, que é aquele pai que tem 2 empregos e tal. Aí tem um momento que é assim... o Chris contando a história. Olha, o meu pai não é daqueles que dizem eu te amo, mas ele vai no nosso quarto e e cobre a gente que está descoberto e diz, te vejo mais tarde. E aí o Chris fala, é o jeito dele de dizer eu te amo, porque o amor, a senhora vai me corrigir, nem sempre não é aquela coisa, ai, te amo, coisa linda. Muitas vezes as ações falam muito mais de amor do que somente as palavras, né? É verdade. É muito verdade. A gente via muito na nossa infância essas questões assim de mas eu nunca deixei faltar nada, né? Assim, e isso muitas vezes estava relacionado à alimentação, à saúde básica, né? À sobrevivência. E hoje em dia a gente tem notado que isso tem se ampliado, sabe? Antigamente, né? Mesmo que os pais demonstrassem o seu carinho através desse tipo de gesto, né? Eu acho que esse tipo de gesto tem se ampliado mais, não tem ficado só na esfera do básico, sabe? Uhum. Claro, existem maneiras e maneiras de você demonstrar o amor, né? O Júlio demonstrava o amor voltando para casa, né? Mas, assim, eu acho que esses meios de demonstração, eles têm se expandido, digamos assim, né? Que bom, excelente. Esta é a doutora Isabel Silveira, neuropsicóloga, que conversou conosco aqui sobre esse tema da afetividade, do quanto o amor e o afeto demonstrados podem ajudar no desenvolvimento das crianças. Agradeço muito por sua participação aqui, doutora. Até uma próxima, tá? Eu que agradeço. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu. São 4h34. Vamos com eles, os nossos ouvintes, mandando mensagens aqui no WhatsApp 981 11 3787. Então vamos lá, vamos começar com a galera falando aqui. Fala, garoto, vai, fala. Tiago Lima, boa tarde. Joetão aqui do Passaré. Tiago Lima, dia 28 de março, eu fiz a reclamação do seu programa da Rua Holanda. Acho que eles estavam ouvindo a Rádio Jovem Pan, porque fizeram aqui um paliativo, cobriram os buracos aqui. E só agradecer aí. E parabéns pelo programa aí, viu? Valeu. Seu ouvinte aí. Ora, aqui tem audiência e o povo vai lá e resolve, viu? Obrigado. Aqui o nosso ouvinte falando, isso da Luiziane é só para ver se o nome dela tem impacto, disse ele aqui a respeito do anúncio ontem feito pela Luiziane Lins, que é pré-candidata ao Senado.
Boa tarde, meu amigo Tiago. Gostaria de lhe perguntar como faço para solicitar ao governo do estado para mandar uma equipe para avaliar uma obra que foi feita e está causando muito transtorno lá no bairro. Sua ajuda para denunciar. O José Nobre do Jardim Jatobá. José Nobre, manda mais informações, tá? O que é, como se trata e tal. E sugiro você buscar aí, não sei se é Jardim Jatobá, é onde, Milton? É Calcaia, é? Ou é Fortaleza? Então tem a regional do seu bairro, né? Lá para o Anel Viário, para lá, é? Então você busca a regional, se for Fortaleza. Se for Maracanaú, busca na prefeitura, mas é isso, tá? E manda mais detalhes, porque não dá para saber exatamente do que se trata. Vamos lá, mais um ouvinte de áudio. Fala, garoto. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Lima. Thiago Lima, aqui é o Diego, motorista de aplicativo. Fala, Diego. Meu amigo, velho, eu moro ali em Parana e estou sem internet, que é da BrisaNet, desde sábado, certo? E liguei para a operadora no domingo, e aí ficou a hora de ajeitar no domingo. Na segunda-feira, ontem, disseram que até o final do dia. Quando foi no final do dia, eu liguei novamente e não consegui resolver. O que foi que o atendente me informou? Disse que não tem condições de trabalhar, porque a segurança pública não dá segurança para o pessoal restabelecer, porque as facções não deixam. Eita, essa situação aí tá cada vez pior, né? Obrigado, meu querido, pelo seu desabafo aqui. Deus Dete, agora fala, garoto. Tiago, boa tarde, tudo bom? Tiago, você conhece o México? Já foi ali na Península de Yucatán, onde tem uma grande cratera que dizem que há centenas e centenas de anos, milhões de anos, caiu ali um meteoro e causou a extinção dos dinossauros? Não, fui não. Conhece? Não. Não, né? Mas nem precisa ir lá, não. Basta vir aqui no cruzamento da Osório de Paiva com a Perimetral. Tô falando sério. Tem uma cratera gigantesca que não está mais matando nenhum dinossauro, mas está matando as suspensões, cortando os pneus dos carros. Vamos fazer um apelo aí à prefeitura para tratar daquele cruzamento ali que está horrível. Obrigado, Deusdete, pela sua participação aqui através do nosso WhatsApp 981 11 3787. É isso aí, a turma que quiser mandar sua mensagem, manda para cá que está livre, todo mundo pode participar. Pois bem, são 4 horas e 37 minutos, Milton. Vou tentar aqui entrar em contato com o nosso entrevistado, e depois a gente faz a rodada de destaques, porque eu estou na linha já com ele aqui para a gente conversar sobre esse tema cultura, também tem aqui no nosso Pan News em Revista. Estou na linha com o Bruno Mariano, coordenador musical, para falar sobre o grupo Vitrola, que realiza inicia últimas apresentações do espetáculo Lembra da Canção. Bruno, boa tarde, seja muito bem-vindo. Fala para a gente aí do espetáculo, meu caro, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde, ouvintes. Obrigado pelo convite. É uma alegria aqui compartilhar com vocês esse desejo de colocar esse espetáculo para frente mais uma vez, né? São as nossas últimas apresentações. Lembra da Canção é um espetáculo que vai fazer o público se emocionar, sorrir com a gente, gargalhar. Nós vivemos várias emoções no palco, é uma grande festa de 16 anos de estrada do grupo. E aí a gente brinca com a nossa história e com o repertório que a gente gosta tanto, né? Como Rita Lee, Erasmo Carlos, Raul Seixas, Roupa Nova. Então, o espetáculo é recheado de possibilidades para o público de se sentir convidado a fazer parte dessa festa e comemorar com a gente. Ô, Bruno, você falou aí alguns artistas que não são exatamente tão jovens, né? A minha pergunta em cima disso você acha que a turma está... e aí a galera fala, a turma de 20 e poucos anos, como diria o Fábio Júnior, esse pessoal tem descoberto essa nossa boa música brasileira, que não toca tanto assim, aliás, em algumas rádios toca, mas não tá tanto no Spotify, não tá tanto no hype, como a gente diz? O Vitrola Nova, a gente trabalha com esse lugar da música retrô justamente para democratizar, né, esse repertório de artistas do nosso cancioneiro aí brasileiro, que são excelentes. E a gente também acredita que no grupo, né, nós somos 60 pessoas atualmente em cima do palco, né? Então, a gente tem pessoas de várias idades e as pessoas vão se desenvolvendo e aprendendo, conhecendo novos repertórios, né? E mergulhando nessas histórias que essas músicas contam. E sim, eu acho que é super importante a gente estar atento, né, a esses artistas tão importantes para a nossa cultura. E o Vitrola Nova faz parte disso também, né? De forma que a gente utiliza essas músicas, relê essas músicas com esse formato coral, né?
para justamente chegar em qualquer pessoa interessada em fazer parte dessa festa. É isso. Agora explica pra gente então o que é o grupo Vitrola Nova e como surgiu, né? Como nasceu essa ideia. O Vitrola Nova tem 16 anos de estrada, como eu falei, né? Surgiu com um grupo de amigos, acho que eram 6 pessoas. A gente ensaiava na casa de um dos integrantes, na sala de estar dessa pessoa, e a gente passou a ter esse desejo de trabalhar com cena também, né? Essa ideia da multilinguagem, como a gente fala, de utilizar várias linguagens artísticas para contar histórias e levar para o mundo, né? Assim, então, a gente passou por uma estrada de vários espetáculos que nós produzimos. Nós fazemos parte dos corais Carlos do Vale, né? Que é o nosso diretor, regente musical. Eu sou da parte de cena, né? E direção geral do Grupo Vitrola Nova. E estamos aí, em mais uma geração, com pessoas super interessadas, engajadas. A gente fica muito feliz com o interesse das pessoas em fazer parte e com o nosso público também, né? Que nesses 16 anos nos acompanha, que gosta de música coral, de música brasileira. E essa é a nossa estrada, assim. Queremos muito que vocês vão conhecer o grupo para investigar junto com a gente essas possibilidades interessantes com a música brasileira. Então vamos lá. Lembra da canção? Você vai falar os dias, o local, como é que a turma faz para ir conferir lá? Pronto, a gente vai se apresentar nos dias 11, que é essa sexta agora, né? E 24 de abril, dia 24 é uma quinta-feira, lá no Cuca PC, às 19 horas. Fica na rua Coronel Matos Dourado, 1499. O espetáculo é gratuito. Nós somos contemplados pela Lei Paulo Gustavo, Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria do Estado do Ceará, né? Secretaria de Cultura. E a gente aguarda vocês no Cuca PC. Não percam. Valeu, querido. Eu te agradeço demais pela atenção, por bater esse papo com a gente aqui. Todo sucesso, tá bom? Obrigadão, Thiago. Bom trabalho. Valeu. São 4 horas e 41 minutos, 4h41. Vamos com os nossos ouvintes agora, Milton. Botar esse povo no ar. O povo quer falar, fala povo. Então vamos lá. O ouvinte aqui mandou uma foto lá do carro dele, dizendo aqui, estou ouvindo vocês, hein? Obrigado, meu querido, sempre aqui pela participação conosco. Vamos lá. Tiago, aqui é o Anacleto do bairro Pirulito. É isso mesmo? Bairro Pirulito, que fica entre o Pirambu e o Carlito Pamplona. Legal, que bom que agora eu estou conhecendo, viu? Amigo, fala sobre a Bienal do Livro, que está acontecendo no Centro de Eventos, se a entrada é gratuita ou não, tem como saber? Tem sim, aqui no site do Governo do Estado, tem aqui, ó, com entrada gratuita, 15ª Bienal Internacional do Livro do Ceará começa na sexta-feira, dia 4, começou, né? Então, ó, a 15ª Bienal tem início na sexta-feira passada, dia 4, no Centro de Eventos, com entrada gratuita, tá bom? Espero tá aí a resposta para você. Vamos para o próximo ouvinte aqui participando através do WhatsApp. Vamos lá. Fala, garoto. Boa tarde. Eu, motorista de aplicativo, Diego. Eu queria saber se você poderia dar uma força aí para se informar com os órgãos competentes, segurança pública, o que é que vão fazer em relação a esse negócio das internet não poderem atuar se não derem dinheiro para as facções, e até uma grande empresa dessa como a BrisaNet não está podendo atuar ali em Caucaia e Parana e não consegue estabelecer. Será possível que a segurança pública não pode dar segurança para restabelecer isso aí, Thiago? Obrigado pela participação. Vamos lá, mais um agora. Fala, garoto, mais um, fala. Tiago, boa tarde, tudo bom, Tiago? Opa. Tiago, eu tô te ligando. Pedi para você pedir o pessoal da Regional da Messejana, se eu não tenho nada, é Regional 6, né? Para olhar a rua que passa em frente à Fundação Raimundo Fagner. Meu amigo, tá insuportável. Não sei nem como é que aquelas crianças estão chegando à Fundação Raimundo Fagner. E o Fagner tem nome, né? É o nome de um grande artista do estado do Ceará, se não brasileiro. Mas a estrutura para se chegar à Fundação Raimundo Fagner é complicado. Não tem rua, não tem calçamento, não tem asfalto e nem tem esgoto. Obrigado, 4 horas e 44 minutos. Agora é hora de uma rodada de destaques. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve passar por Fortaleza no próximo sábado, dia 12, em meio a uma agenda política no Nordeste.
O destino principal da viagem é o estado do Rio Grande do Norte, onde ele participa de eventos ao lado do senador Rogério Marinho, do PL, uma das principais lideranças bolsonaristas no Congresso Nacional. A ida à capital cearense, a vinda, na verdade, entretanto, será breve e sem previsão de atividades públicas. Segundo aliados locais, Bolsonaro vai fazer apenas uma escala em Fortaleza, de onde embarca para Brasília. A curta estadia inviabiliza a realização de atos políticos ou encontros com lideranças no estado, segundo confirmaram fontes próximas ao ex-presidente. Atualmente, 35 municípios do Ceará têm reconhecimento federal por situação de seca, estiagem, chuvas intensas e até vendaval e estão aptos a solicitar recursos para custear ações de minimização de riscos à população. Os dados são do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, plataforma do Sistema Nacional de Proteção da Defesa Civil. O principal motivo é a estiagem atingindo 24 cidades. Outros 8 municípios tiveram reconhecimento por seca, 2 por chuvas intensas e 1 por vendaval. As partidas entre Fortaleza e Internacional e Ceará e Vasco pela Série A do Brasileirão 2025 estão mantidas para a Arena Castelão nas datas e horários originais, após uma exceção à portaria da Secretaria de Esportes, que estabelece o intervalo mínimo de 66 horas entre jogos realizados no Castelão. A informação foi confirmada por Chagas Vieira, secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Ceará, em publicação feita no início da tarde de hoje. Na postagem, Chagas Vieira afirma que conversou com Rogério Pinheiro, secretário de Esportes, e que ambos acertaram esta exceção à portaria, mantendo os jogos sem mudança. Então, Fortaleza e Internacional e Ceará e Vasco estão mantidos nos horários já originalmente definidos. O intervalo de tempo entre eles são de 49 horas e não as 66, segundo a portaria, mas, segundo Chagas Vieira, a informação mantém porque houve um acordo dessa portaria junto à Secretaria de Esportes. Postos de combustíveis em Fortaleza elevaram subitamente o preço da gasolina nos últimos dias. Alguns revendedores estavam cobrando R$ 5,66 por litro e agora atualizaram para perto dos R$ 7,00. O aumento passa, em alguns casos, de R$ 1,00 por litro. São 4 horas e 47 minutos, 4h47, eu vou fazer o intervalo comercial e na volta eu vou trazer uma rodada de ouvintes, todos esses ouvintes que estão aqui mandando mensagens vão para o ar e aí também as informações do futebol logo após o intervalo comercial. Rádio Jovem Pan News Fortaleza, 92,9, a rede da informação. Futebol 2025 é na Jovem Pan News Fortaleza. Oferecimento Pitu. Resenha e futebol é com a gente. E produtos Construmix. Tintas, texturas, argamassas, rejuntes, gesso, cimento e muito mais. Qualidade com preço diferenciado. @Construmix Indústria. No café, no almoço, no lanche ou no jantar. Nesses momentos, Tijuca Alimentos, Tijuca, Tijuca, frango e ovo é Tijuca, 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 frango e ovo é Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho. Acesse o YouTube Jovem Pan News Fortaleza e tenha nosso conteúdo onde e quando quiser. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação. Jovem Pan News e a hora. Oferecimento do Povo Mini Market. Muito bom ter você aqui. Meireles e Antônio Salles. 4h48. Gestão e sustentabilidade. Assim como os demais plásticos, o lixo têxtil, ou seja, o descarte de roupas usadas, são materiais sintéticos que não são biodegradáveis. Segundo o Banco Mundial, estima-se que 3,4 bilhões de toneladas de resíduos serão geradas por ano até 2050. Eu sou o professor Gradivol, especialista em gestão econômica ambiental e sustentabilidade. Gestão e sustentabilidade. Pan News em Revista.
4 horas e 49 minutos, 4h49, vamos lá com os nossos ouvintes, mandando mensagens. Fala, garoto, vai! Indo agora pro futebol, hoje tem Corinthians, né? Lá em Cali, na Colômbia. Eu sou da seguinte opinião, Thiago. Acho que você concorda comigo. Se der um empate ou perder, eu acho que é melhor continuar a Sul-Americana só com o time reserva e focar totalmente no brasileiro, porque se não ganhar hoje, aí não tem jeito de ir pra frente da Sul-Americana, não. Aí vai ficar dividindo, aí vai complicar no brasileiro. É melhor ficar só no brasileiro. Vixe, mas nós temos time, rapaz. Mas se perder hoje, a situação fica bem dificilzinha, viu? Vamos lá, o nosso ouvinte mandou aqui fotos eu acho que é Praça do Ferreira, reconheci aqui pela Praça do Ferreira, diz o seguinte: uma tristeza ver nossa praça destruída por moradores de rua e as gestões nada fazem, né? Aí, obrigado, tanto a prefeitura quanto os vereadores, vocês da imprensa têm que fazer alguma coisa, estamos aqui denunciando junto com você, viu? É um verdadeiro abandono lá na Praça do Ferreira, mau cheiro, quem é turista que vem passear na Praça do Ferreira reclama muito, obrigado, viu? Valeu. Para colocar banheiros químicos, ele sugere aqui, pede à prefeitura para colocar banheiros químicos na Praça do Ferreira. Obrigado, Edvaldo. Próximo ouvinte aqui, fala, garoto, vai. Boa tarde, Thiago Lima, que é o Raimundão. Mas negócio dessa gasolina aí, mas subiu de uma hora pra outra, mano. Dá pra entender não, viu, mano? Rapaz, que Brasil esse nós vivemos, mas esses caras de comércio de porra de gasolina, mas se não for cartel, o que é mesmo, pelo amor de Deus? Se um sobe, tudinho sobe, mano. É errado. E cadê a fiscalização? Só porque tá perto de outro feriado grande, já tá aumentando a gasolina já, mas isso aí tá errado, mano. Valeu, Raimundo. E a gente já denunciou ontem aqui, viu? Vamos lá, mais um. Fala, garoto. Tiagão, boa tarde. Seria bom, Tiagão, dando uma ideia aí pro programa, para vocês e para todos nós também, era assim, cada dia da semana você convidar um secretário de uma regional. Aí você botava, assim, não o ouvinte para falar com o entrevistado, mas sim umas perguntas ouvintes, a necessidade do bairro onde esse secretário faz parte, entendeu? Seria bom você fazer uma entrevista com cada semana com a pessoa, um secretário da regional 6, regional 1. Ideia, viu? E aí os ouvintes daquela área faria um pediria, né, para resolver algum problema. E ele, no seu programa, ele já podia adiantar para os ouvintes. Um abraço para todos. É uma ideia que eu tive. Boa ideia, garoto. Valeu, obrigado, hein? Vamos lá, encerrar aqui esse bloco com mais um ouvinte aqui na nossa participação no WhatsApp 981-11-3787. Fala, garoto. Amigo Evandro Tampão. Rapaz, eu tenho um assunto que eu ainda não vi trocar em lugar nenhum, cara. Aconteceu com um colega meu aqui. Ele faz aplicativo, TT, e ele aluga carro. Paga aluguel semanalmente. Aí ele adoeceu, TT, e foi ao médico, aí o médico medicou e tal, e ele teve que passar 2 dias de licença, 2 dias parado, porque ele não podia se mover, não podia sair de casa, porque foi uma alergia muito forte que ele teve, e ele teve que passar 2 a 3 dias em casa, 2 dias em casa. Aí foi o que ele fez, TT. Ele, quando ele voltou, o médico deu 2 dias de testado a ele. Ele disse, não, trabalhou. Ao médico, eu trabalho autônomo, disse, não, mas eu vou querer 2 dias de testado. Aí ele pegou, foi na locadora e levou atestado, dizendo que não trabalhou 2 dias, para que ele descontasse 2 dias do aluguel. E o dono da locadora disse que não valia, não. Aí eu digo, rapaz, aí, Tete, você que já entrevistou aí mais de 9.327 advogados, vê isso, algum desses aí pode ajudar nessa situação, aí, Tete? Na hora, vamos fazer assim. Agora, eu não sei, eu não entendi bem, mas acho que se ele alugou, né, e não podia utilizar o carro, ele tinha que devolver, não sei, negociar, porque, né, a impressão que passa é que se ele alugou, a empresa não tem, porque a empresa que aluga não tem nada a ver se ele ficou doente, né? Mas eu vou levar o assunto adiante, eu gostei da pauta, muito boa, tá? São 4 horas e 54 minutos, chegou aquela hora do futebol. Pan News em Revista. Esportes. O Fortaleza tem um desafio importante, né? Fora de campo, antes de encarar o Colo-Colo. O jogo é na quinta-feira, às 9h30 da noite, no Monumental de Santiago, pela fase de grupo da Libertadores, mas
o Fortaleza tem importantes problemas. O Vojvoda vai ter que fazer aí um quebra-cabeça, né? O lado direito da zaga perdeu Mancuso, Tinga e Brites, todos no departamento médico. E aí sem um lateral direito, né, como a gente diz, de origem, é cada vez mais raro, o Vojvoda vai precisar recorrer ao improviso. Vamos ver o que ele vai fazer. E para o torcedor do Fortaleza, que está aí com saudade de gol do Tricolor, eu vou trazer aqui o nosso Tá na Rede, J. Vasconcelos. Pra cima deles, Calvo. O Moisés segurou no bico da grande área, soltou para Martins, atirou pro golaço! Gol! Laço! Martins! Numa bola batida pra frente, Moisés dominou pela esquerda, soltou na meia-lua pro Martins. Ele dominou e soltou uma bomba no ângulo do Muralha que nada pôde fazer. Na marca dos 14 jogados do primeiro tempo, Martins para inaugurar a contagem no Maião. Martins para botar o Laio em vantagem no interior paulista. 1 para o Fortaleza, Emanuel Martins. 0 para o Mirassol. Uma bomba para chacoalhar a rede do Leão Caipira. Eu sou fã desse Jota. Tá na rede! Tem que fazer assim, Jota. Eu gosto, hein? Tá na rede! Mas vamos lá, o Ceará iniciou os preparativos para enfrentar o Juventude. A equipe realizou treinamento ontem, segunda-feira, com foco no jogo da terceira rodada do Brasileirão. O Ceará empatou com o Bragantino na primeira rodada e venceu com autoridade o Grêmio na segunda. Então, teve gol pro Tricolor, vai ter gol pro Alvinegro, é o Caio César e gol do Vozão! Pedro Raul na bola, caminhando vagarosamente, bateu pro gol! Jovem Pan! Gol! Do Ceará! É do Vozão! Oh, vem Março! Pedro Raul, o bonitão do Vozão, de pênalti, o 7º gol dele na temporada, o primeiro gol do Vozão em casa no retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. A bola lançada tá sem goleiro, vamos lá, Ceará, Matheus Araújo correu, finalizou, bateu pro gol! Aí o nosso Caio César narrando o gol do Vozão. Tá aí, teve gol do Vozão e teve gol do Lion. Eu já decorei, né, os bordões de todos eles. O J. Vasconcelos tá na rede! O Caio César pro gol! Aí tem o outro lá que diz assim, meteu, né? É o nosso Gomes Farias que fala assim, meteu. E tem o nosso querido Anastácio de Castro, que fala assim, Hidro! Quem mais? Hein? Ah, tem o Mário Salles que faz, né? É o nosso Mário Salles, eu quero é mais. É isso aí. Eu não sei, tem um colega nosso que diz assim, eu não sei como é que faz, eu não sei fazer, mas sei como é que faz, né? E é isso, 4h58, o ponto final. Eu não sou narrador não, mas sei como é que o narrador faz. Obrigado, minha gente, pela companhia. Amanhã, se Deus quiser, às 4 horas a gente está de volta. Deus abençoe a todos. Obrigado aqui, Milton Santiago, pela operação de áudio, a nossa Mariane na transmissão do YouTube. E obrigado a vocês, nossos ouvintes, essa audiência maravilhosa de todas as tardes. Obrigado pela companhia, minha gente. Até amanhã. Tchau, valeu. Você